Oi gente, tudo bem? Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho de Brás Cubas. Eu não tô muito bem, eu tô meio doentinha ainda, mas vamos lá. Lembrando que esse é um diário de leitura, então é um vídeo que tem spoiler pra caramba e é apenas um relato das minhas impressões aqui e um espaço pra gente trocar informação, tá bom? Vamos falar sobre o capítulo 46, é isso, a herança. Bom, morreu o pai de Brás Cubas. A família está aqui reunida para discutir sobre a herança. E a gente vê aqui uma certa confusão, uma discussão, inclusive, a respeito de serviçais, imóveis, prataria, inclusive. A família acaba discutindo, mas Brás Cubas se mostra meio irredutível. Ele não quer abrir mão do que é dele por direito e muito menos conceder nada para a irmã. O que acaba levando a um rompimento, né? Há uma briga entre ele e a irmã. E ele fala o seguinte sobre isso aqui no texto. Digo-lhes que, ainda assim, custou-me muito brigar com Sabina. Éramos tão amigos, mas estávamos brigados, tal qual a beleza de Marcela que se esvaiu com as bexigas. Eu achei interessante ressaltar isso no texto, porque ele compara essa briga dele com a Sabina pelos bens, né, pela herança do pai, com a fatalidade que aconteceu com Marcela, que foi uma doença que a deixou deformada e esvaiu a sua beleza. Para ele, essa discussão dele com a Sabina foi algo que tinha que acontecer, não tinha como ser evitado. A situação impôs aquilo, ele precisou brigar com a irmã, então ele acabou brigando. E foi como a beleza de Marcela, né, que foi embora com as bexigas, a boa relação dele com a Sabina foi embora também no momento em que eles foram discutir herança. Brás Cubas não questiona em nenhum momento o comportamento dele, a maneira como ele lidou com o assunto, ou se ele poderia ter feito mais ou menos, enfim. Mas ele lamenta, né? Ele lamenta ter discutido com a irmã, ter brigado com ela e terem terminado dessa forma. E é com base nisso que se começa o capítulo seguinte, O Recluso. Brás Cubas, depois da morte do pai, declara aqui no texto que ele vai passar até 1842 um bom tempo recluso. Não absolutamente recluso, né? Ele disse aqui que ele dá alguns passeios, tem algumas namoradas que não merecem citações importantes. Ele se deixa ir ao curso e recurso dos sucessos e dos dias. Ele está sossegado, ele permite se passar um tempo aí sem fazer muita coisa. Brás Cubas vive fazendo textos, né, políticos para o jornal ou alguns textos literários. Ele vira um escritor. Durante esse período de reclusão aí, Brás Cubas tem também se perguntado sobre Lobo Neves e Virgília e imaginado se talvez no lugar de Lobo Neves ele conseguisse ser um deputado ou até um futuro marquês, né, como tinha sido declarado pelo concorrente dele, uma pessoa melhor do que o Lobo Neves. Ele diz assim: eu que valia mais, muito mais do que ele. Brás Cubas então faz questão de reforçar com veemência o quanto ele era melhor do que Lobo Neves. Isso é importante para o Brás Cubas, né? Se colocar numa posição superior, se lembrar o tempo inteiro disso, para talvez se sentir melhor, eu acredito, né? E ele fazia isso olhando para a ponta do nariz, que é um detalhe importante que a gente vai voltar a falar mais. No capítulo seguinte, Um Primo de Virgília, a gente fica conhecendo Luiz Dutra, que também é um escritor, assim como Brás Cubas. Aparentemente, Luiz Dutra se transforma num bom amigo. Mas nesse capítulo, Brás Cubas faz questão de contar pra gente uma fragilidade, né? Uma fraqueza do Luiz Dutra. Apesar de ser escritor e aparentemente um bom escritor, o Luiz Dutra tinha uma grande insegurança. E sempre que algum artigo dele era publicado, ele precisava receber algum tipo de reconhecimento externo, algum tipo de aprovação. E Brás Cubas, percebendo essa fragilidade do amigo, o torturava imensamente, ignorando completamente a publicação. Ele realmente judiava do Luiz Dutra, fingindo que não estava percebendo o que o amigo queria discutir e acabava deixando para lá e não entrando no assunto mais importante para o Luiz Dutra, né, que era falar sobre o texto dele.
E ele fazia isso com uma má intenção, tá? Porque ele mesmo fala aqui, a minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo e eliminá-lo. E fazia isso ao olhar para a ponta do nariz. Com esse comportamento, Brás Cubas queria afastar esse concorrente, né? Queria eliminar ele do caminho, queria enfraquecer o seu colega. O que mostra mais uma vez, assim como no capítulo anterior, que Brás Cubas se sente bem quando coloca o concorrente ou o inimigo ou aquele que está numa posição de possuir algo que ele deseja muito como um sujeito inferior, eliminando-o, enfraquecendo, mesmo que isso aconteça apenas dentro da sua cabeça, como foi o caso de Lobo Neves. A estratégia de Brás Cubas para lidar com as coisas é basicamente essa. Primeiro, o problema está no outro. Segundo, ele rebaixa a capacidade do outro. E terceiro, ele eleva a capacidade dele. É uma estratégia clássica aí de manutenção, vamos dizer, de autoestima, né? É uma estratégia clássica social. E a gente vê isso de um monte por aí, né? Bom, e aí a gente chega no capítulo A Ponta do Nariz. Esse é um capítulo muito interessante, mas eu imagino que também seja um capítulo que gere bastante questionamento aí no leitor, né? Logo no começo do texto, Brás Cubas nos diz: nariz, consciência sem remorsos. Então ele já está dizendo pra gente o que é o nariz, né? Para ele o nariz é a consciência sem piedade, a consciência que não tem pena. E diz mais: tu me valestes muito na vida. Quer dizer, ele elogia o nariz, que ele chama de consciência sem remorso. Eu imagino o nariz aqui nesse texto como algo parecido com o que a gente hoje costuma falar muito, que é o umbigo, né? Quando a gente diz, o seu mundo gira em torno do seu umbigo, você está querendo dizer que aquela pessoa é egoísta e tudo gira em torno dela mesma. O nariz aqui nesse texto, ele tem mais ou menos a mesma representação. Ele representa a individualidade, né? E principalmente quando você olha para a ponta do nariz, né? Quando você faz esse movimento, você perde toda a visão externa e você foca em você mesmo. E o nariz, então, passa a ser uma consciência individualista, né? Absolutamente focada em si mesmo. Quando ele diz, então, que ele pensa no Lobo Neves, ou quando ele fala sobre o Luiz Dutra e chega a se comportar daquela forma, tudo isso olhando para a ponta do nariz, ele está querendo dizer que ele está de uso daquela consciência sem remorso que tanto lhe valeu na vida. Nesse capítulo ele explica como ele chegou à conclusão que o nariz é importantíssimo para a humanidade. Ele fala sobre os faquires, né, que fazem o exercício de olhar para a ponta do nariz para conseguir uma elevação mental imensa, né, que os colocam acima da média. E Brás Cubas acredita que isso é um movimento universal, não só dos faquires, né? Ele fala assim aqui, olha, cada homem tem necessidade e poder de contemplar o seu próprio nariz, para o fim de ver a luz celeste. E tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do universo, a um nariz somente constitui o equilíbrio da sociedade. Brás Cubas aqui está colocando, resumindo assim de uma maneira muito grosseira, tá, gente? Mas dá para discutir muito mais coisa a respeito disso. Mas na minha opinião, no meu ponto de ver aqui, Brás Cubas está colocando a individualidade, né, essa consciência individual, como algo que gera um equilíbrio social. Isso é, se os homens olhassem mais para os seus próprios narizes e agissem, raciocinassem, analisassem, vissem o mundo a partir dessa perspectiva individual, a coisa funcionaria de uma maneira muito melhor. E ele mesmo responde ao leitor que, indignado, diz: pô, mas a gente não vê ninguém, né, olhando para a ponta do nariz. Da onde você tirou essa ideia? E ele diz que sim, tem muita gente olhando para a ponta do nariz. E ele conta aqui pra gente a história do chapeleiro. É muito bacana isso que o Machado faz, gente. Como ele consegue, às vezes, num texto minúsculo, porque esses capítulos são pequenos, né, trazer uma enormidade de discussões pra gente. Porque só essa metade de texto já dava pra gente discutir um monte. Agora, com essa inserção ainda dessa história do chapeleiro, dá pra se discutir muito mais. O chapeleiro vem como uma exemplificação
muito simples, né? Muito comum, do quanto as pessoas olham para a ponta dos seus narizes sem perceber e o quanto isso traz também um equilíbrio social. Porque esse chapeleiro, chocado com o rival que conseguiu muito mais do que ele, e mortificado com os sentimentos que tem, vai à frente a indagar as causas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso. Quando ele, chapeleiro, é muito melhor chapeleiro do que o outro chapeleiro. Nesse instante é que os olhos se fixam na ponta do nariz. Aqui então Brás Cubas ainda diz pra gente: quando eu me comparo com o outro e me vejo numa situação menor do que o outro, mesmo sendo melhor do que o outro, isso, gente, é um sentimento muito comum e recorrente, não só nessa sociedade do Machado, mas eu acho que ao longo de toda a história, né, da humanidade. Quando a gente se coloca nessa posição do chapeleiro, é que a gente olha para a ponta do nosso nariz. Quer dizer, a gente se fecha dentro da nossa consciência individualista, que pensa apenas a partir do seu ponto de vista, como se o seu ponto de vista fosse toda a verdade existente no mundo, né? E ele fecha de uma maneira magnífica esse texto, né? Concluindo que há duas forças capitais, o amor, que reproduz, e o nariz, que equilibra. Quer dizer, o amor reproduz, né? A gente, com o amor, a gente cresce, a gente multiplica, a gente gera novas vidas, a espécie se sustenta. Mas com o nariz, quer dizer, com esse olhar individualista, com esse olhar fechado em si mesmo, é que se equilibra e as pessoas se mantêm, a sociedade se mantém daquela maneira estruturada. É interessantíssimo esse capítulo, gente. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo falando sobre isso e eu quero ver o comentário de vocês aí sobre o que vocês acharam desse capítulo, porque tem muita discussão, né? Mas vamos pro capítulo seguinte pra gente fechar esse vídeo, que é o Virgília Casada. Pois é, Luiz Dutra vem avisar Brás Cubas que Virgília voltou, casada agora, e Brás Cubas vê Virgília na rua. Uma coisa interessante desse capítulo é que ele faz uma descrição aqui já dos locais, de alguns costumes do Rio de Janeiro, que é uma coisa comum nos textos do Machado. Machado tem essa característica retratista também e muitas vezes aparece isso no meio do texto. Aqui no texto ele nos conta exatamente aonde ele vê Virgília depois que ela volta, já casada e uma mulher maravilhosa e gloriosa, né? Ele a vê na Rua do Ouvidor, mais exatamente à porta da tipografia do Plancher. E é interessante, né? A gente consegue visualizar muito bem a cidade do Rio de Janeiro nos textos do Machado, em grande parte deles. Aqui não haveria de ser diferente. E ele revê então Virgília e fica encantado com a beleza dessa mulher, essa nova mulher, né, que Virgília se transformou depois de casada. E ele conta que encontra ela algumas vezes, mas numa festa em que ele a convida para valsar. E é valsando que eles se perdem, né? Inclusive ele faz uma comparação aqui com o livro que perdeu Francesca na Divina Comédia. Os dois se perderam no delírio da valsa. E aqui nesse capítulo a gente já percebe algo que já tinha sido dito lá no começo do livro, né? Que ele e Virgília vão se tornar amantes. Bom, gente, é isso. Para o texto não ficar muito longo, amanhã a gente vai falar mais a respeito dessa relação dele com a Virgília, até porque os próximos capítulos é sobre isso também, né? Gente, um super abraço, fiquem bem. Amanhã eu volto com mais Memórias Póstumas. Tchau, galera. Até mais.